E aí pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. E é o seguinte galera, como vocês viram, eu postei duas speed arts, né? Uma foi do Jim Winchester Dark e a outra foi de um wallpaper que eu simplesmente criei porque eu fiquei com vontade, né? E daí eu fiz essa speed art aí. E é o seguinte, aqui temos o antes e depois daquela speed art que eu fiz, né, lá transformar o cara e deixar ele dark. O que é dark? Dark é você, por exemplo, pegar uma foto de uma pessoa e transformar ela num zumbi, né? É um jeito de falar. Existem vários modos de fazer dark, tá? Eu só vou ensinar o que eu fiz naquela videoaula passada, naquele speed art lá. Transformar essa imagem nessa. Beleza? Vamos começar? Deixa eu só fechar aqui. Primeiro de tudo, obviamente que você vai ter que abrir a imagem que você quer fazer isso aí, né? Depois que você fazer a imagem, abrir a imagem, você duplica a camada com Ctrl J, né? E agora você vem aqui em arquivo, abrir. E é o seguinte, aqui na área de trabalho, deixa eu só mostrar pra vocês. Eu tenho uma pasta chamada materiais, tá? Materiais, se vocês observarem aqui, tem as texturas, tá? As texturas que a gente vai usar para esse tutorial. É bem simples, tá? A gente só vai, bem dizer, trabalhar com texturas. Pegar, abrir a textura e aplicar na imagem em forma de sobreposição, tá? Essas são as texturas que a gente vai utilizar nesse tutorial. E para baixar é a descrição do vídeo aí, tá? Vou deixar o link, vocês baixam, que vai estar todo o material aí. Então a gente vai vir aqui em arquivo, abrir e abrir uma textura. Bom, quando eu fiz o speed art eu tava sem ideia, e a primeira textura que eu abri foi essa aqui, Texture Be Dark Look, tá? Essa textura azulada a gente vai abrir. Ok. Se você não sabe como aplicar essa textura na imagem, você vai pressionar Ctrl A, Ctrl C para copiar, Ctrl W para fechar e Ctrl V para colar. Essa textura ela vai vir aqui para a imagem do Jim, tá? Você vai pressionar Ctrl T para ajustar ela. Você vai aumentar ela um pouquinho para baixo, tá? Deixar ela um pouquinho mais alta e ajustar ela para cobrir praticamente a cara toda da sua imagem, tá? E dá Enter para aplicar isso aí. Agora, aqui no modo de camada, com certeza vai estar marcado normal. Você vai vir e marcar sobrepor, tá? Vocês podem ver que vai ficar esse efeito. Mínima diferença, mas tudo bem. Agora a gente vai dar o zoom nessa imagem com Ctrl+. Eu acho que assim tá bom o zoom. Se dá o zoom para ficar melhor para mexer, né? Daí você vai aqui, selecionar a ferramenta borracha. Aconselho não, tem que ser uma borracha com bordas desfocadas. Fica muito mais fácil, né, para apagar. Se você vir aqui, vai começar a apagar, né, as pontas. Deixar apenas ao redor do rosto, tá? Se quiser pode deixar na orelha também, não tem problema. Eu vou deixar na orelha também. Então enquanto eu vou apagando aqui, eu quero falar para vocês que esse tutorial vai ser um pouquinho mais demorado, até porque na speed art eu sei que eu tava sem ideia e tava vendo o que eu podia fazer, mas ao total deu 24 minutos fazendo esse efeito, tá? O que exige mesmo é paciência, tá? Porque se você saber fazer, você consegue. Se tiver paciência, dá pra fazer de boa, tá? E você vai apagando. Apaga no cabelo também. Deixa apenas no rosto, nas orelhas. E apagar do olho também, né? Depois eu apago quando eu terminar aqui. Você vai apagando. Vai apagando. Não deixa rastros no cabelo dele. Tá bom. Se não ficar um efeito tão bacana, obviamente que é um tutorial. Eu tô mostrando pra vocês como é que se faz isso aí. E
com certeza aí na sua casa você vai fazer melhor. E aqui nos olhos você paga também para não deixar, para não cobrir tanto os olhos com esse efeito, né, para destacar os olhos dele. Você dá uma apagadinha aí e tá bom, tá? Você já fez isso aqui, tá ótimo. Agora a gente vai abrir outra textura, tá? Que eu me lembre, eu acho que a textura que eu apliquei, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui. Assim, foi essa aqui, ó. Essa textura aqui a gente vai abrir e botar essa textura lá na imagem do Jim Winchester. E a gente vai redimensionar essa textura também, igual a outra, tá? Só que assim, depois que você pressionar o Ctrl T, e para redimensionar ela você vai ter que pressionar o Shift, tá? Por que o Shift? Porque o Shift ele não vai, quer dizer, evita um pouco que perca a qualidade da imagem. Estou dizendo para ela não ficar muito esticada, para ela não ficar muito achatada, tá? Então você vai com o Shift ajustar essa imagem. Porra, errei aqui, velho. Deixa eu ir de novo. Tá, depois que tu redimensionar a imagem, tu pode posicionar mais ou menos aqui. E o modo de camadas de normal a gente vai mudar pra... Pode ser sobrepor mesmo, faz mal, tá? A gente vai arrumar isso aí. Daí com a borracha novamente a gente vai apagar, tá? Deixar apenas... No meu caso, eu vou deixar apenas a metade do rosto dele, tá? Vou deixar apenas a metade do rosto dele, porque fica um efeito, sei lá, eu curti bastante. Vou deixar assim, mas se você não quiser deixar, não tem problema também. Vai do seu gosto, tá? Essa é apenas uma das formas de fazer a criação desse Dark. Você vai apagando aqui, né? Deixar um troço meio realístico. Quando chegar nas partes mais pequenininhas, você seleciona a ferramenta, a borracha menor, né? Pra fazer isso aí. E vai apagando. Apagando. E por aí vai. Tá, vou deixar assim. Deixa eu só apagar aqui, pra deixar apenas a metade dele, né? Pra ficar um efeito bacana, legal. Eu acho que assim já tá bacana, tá? Não vou mais exagerar muito. E aqui na opacidade, pera aí. Não vamos deixar esse efeito todo, tá? Vamos diminuir um pouco a opacidade. Deixar uns 45%, tá bom? E também apagar o olho dele, tá? Não podemos deixar o olho dele com esse efeito, não. Vamos apagar, porque senão fica estranho, tá? Apaguemos ali. Vocês podem perceber que já ficou um efeito bacana, um efeito legal. E agora a gente vai abrir a textura. Deixa eu ver se eu me lembro. Assim, vamos abrir essa textura aqui, que no caso vai ser esse buraco, que é um buraco de uma árvore, tá? Isso aqui, eu acho que é isso. Então a gente vai exportar para lá também. Vai colocar na imagem do Jim Winchester. Vai colocar aqui e posicionar mais ou menos na testa dele. Se no caso tu esteja fazendo isso com outra imagem, tu pode posicionar do teu modo, né, do jeito que você preferir. Mas no caso dessa foto aqui eu vou deixar aqui na testa dele mesmo, que é um espaço que fica legal esse efeito. O que a gente vai fazer? Aqui no modo de camada que está normal, né, a gente vai procurar algum modo de camada que fique bacana, né? No caso aqui, sei lá, eu acho que eu deixei multiplicação, tá? Eu acho que fica mais legal, não sei, né? Se você achar que não ficou legal, faça de outro jeito, tá? Daí você vai apagar aqui para não ficar esse quadrado feio, né? Senão estraga a imagem. Daí tu vai apagar esse quadrado. E tu pode ver que foi muito estranho, né? Por que foi estranho? Porque a cor não combinou com o corpo dele. Então,
Para combinar, a gente vai vir aqui imagem, ajustes, matiz, saturação e marcar a caixa, colorir. Depois de marcar essa caixa, você vai ajustar, né, a cor, né, diminuir um pouco a saturação, aumentar, escolher uma cor que combine com ele, aumentar ou diminuir a luminosidade. Isso aí vai achar melhor, né, a tua preferência. Essas feridas, esses machucados e tal, é um pouco complicado, né, porque tem que ter bastante paciência, né, para fazer isso aí. Se não ficar legal, vamos dar mais uma apagada. Quando eu fiz a speed art, eu acho que eu não tinha marcado multiplicação, eu tinha marcado outro modo. Mas sei lá, vamos ver que modo que fica melhor aqui. Vamos ver. A gente vai procurar um modo que fique bacana, né, para fazer esse efeito. Pode deixar, sei lá, luz indireta, luz indireta. Vocês podem ver que ficou um pouco... Não ficou legal. Luz direta ficou um efeito assim. Agora, sei lá, vamos lá nos ajustes e uma saturação de novo, para poder configurar, para ver se fica de acordo com o corpo dele, essa cor, né, para que não fique tão exagerado. Aí, pronto, já marcou, já ficou combinado com a cor do corpo dele, da testa, né? E vamos dar ok. Não ficou tão realístico assim. A gente teria que analisar um pouco mais isso, né, com mais cuidado, com mais paciência, para ver se ficava bem realístico mesmo. Mas tudo bem, apenas uma videoaula. E agora a gente vai duplicar com Ctrl J essa camada do buraco. No caso aqui eu vou arrastar para meio da cara dele, no meio da cara dele, né? Não sei, a bochecha dele. E eu vou girar. Para deixar mais ou menos assim. E eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui, tá bom. Agora a gente vai aqui em arquivo abrir, para abrir essa textura, beleza? Que é a textura de uma árvore também, com a mão de uma criança, tá? Segurando no tronco dessa árvore. A gente vai abrir e vai exportar para lá também, tá? Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W, Ctrl V. E a gente vai aumentar um pouquinho essa textura, lembrando que com o Shift pressionado, tá bom? Para não ter problema. Sei lá, eu acho que assim já ficou um efeito, já ficou um tamanho legal. O modo de camada a gente não vai deixar normal, né? A gente vai ver qual é o modo de camada que fica melhor, né, com a imagem. E a gente vai passando. Vamos ver qual é o efeito melhor. Bom, nesse caso eu não sei se eu vou deixar, deixa eu ver aqui. Tá, nesse caso eu acho que eu vou deixar sobrepor mesmo, ou luz indireta, tanto faz. Eu vou deixar sobrepor, tá? Que é o efeito mais bacana que eu consegui achar aqui. Fazendo isso a gente vai Ctrl T, a gente vai girar um pouco, dar uma girada aí pra ficar legal, e vai posicionar mais ou menos aqui na face dele. A gente vai apagar algumas partes que você não queira, tá? As partes que você... Ops, ficou a mão do garoto aqui estragando. Deixa eu só apagar a mão dele, né? Se ficar a mão dele, estragou a foto e não vai ter graça nenhuma. A gente vai apagando aqui, né? Apagando as partes que não fica legal.
Se no caso não ficar muito bacana, você pode aumentar também um pouco mais o tamanho dessa imagem. Para fazer um melhor posicionamento aí. Aí você apaga de novo. Se no caso ficar muito exagerado, você diminui a opacidade um pouco, tá? Para não ficar aquela coisa muito forçada. Então a gente vai duplicar com Ctrl J isso aí, ó, e arrastar para cima, né? Para completar essa parte aqui ao redor do olho dele. E tu ajusta o posicionamento que tu achar melhor, tá? No meu caso eu vou deixar mais ou menos assim. O que mais que eu posso fazer? Vou apagar um pouco no olho dele. Dar uma apagada para destacar um pouco mais. Então, agora eu vou fazer um negócio opcional, tá? Eu vou deixar os olhos dele um pouco preto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma nova camada. Seleciona a ferramenta pincel, uma cor preta, tá? A cor do pincel vai ser preta e vai ser um pincel também com as bordas desfocadas, pelo menos é opcional, mas tudo bem. Com o tamanho, no caso dessa imagem, eu vou usar 30 pixels. Por quê? Porque a imagem ela é gigante, né? A imagem do Dean Winchester. Então vai ser esse pincel aqui. Aí você configura o jeito que você chama. E vou pegar esse pincel e cobrir toda a bola do olho dele de preto, tá? Não vai ficar tão legal o efeito que eu vou fazer meio rápido aqui, mas para mostrar mesmo, tá? Mas tem que ser com muita concentração aqui para não ficar borrado. No outro olho também. Vai fazer isso. Depois de feito isso, você vai... Ops, o que aconteceu aqui? Tá, foi nada. Você vai vir aqui no modo de camada de normal e vai mudar para sobrepor, tá? Vocês podem ver que não ficou totalmente preto, tá? Ficou um pouquinho branco, mas isso aí já tá bom já. Então a gente vai vir aqui fazer os passos finais, tá? A gente vai criar uma nova camada, vir aqui em imagem, aplicar imagem e dar OK. Vocês acho que não vão perceber, mas aplicou uma nova imagem, ou seja, não vou saber explicar, mas façam isso, apliquem uma nova imagem aqui, né, como eu expliquei. E agora a gente vai pressionar Ctrl Shift U, Ctrl Shift U para, como é que eu vou dizer assim, para descolorir a imagem, tá? Ctrl Shift U, tá? Daí vai fazer esse efeito aí, vai descolorir a imagem toda. Se você quiser também tá aumentando um pouco a claridade dela, você vai vir aqui imagem, ajustes, exposição, aumenta um pouco essa exposição aqui que tá um pouco baixa, né? Só para deixar um pouquinho mais claro. Mínima coisa, tá? OK. A gente vai criar uma nova camada. Agora vai ser efeito final, tá? Como eu ensinei numa videoaula passada minha sobre efeito Instagram, que vai ser as cores que você vai modificar na imagem, ou seja, azul, amarelo, verde, tá? Isso eu não vou explicar aqui agora. Mas criando uma nova camada, não, acho que não precisa criar uma nova camada, mas foda-se, tá? A gente vai vir aqui em curvas, né? Que vai ser esse ícone com um F no meio, tá? Esse quadradinho com F no meio. A gente vai clicar ali. E vamos aqui no vermelho. Não vou selecionar vermelho. Vou pro azul direto. E aqui eu vou abaixar um pouquinho. Vou baixar um pouco. E vou dar um clique aqui na ponta, mais ou menos aqui, onde está o mouse. Nessa linha azul. Vou dar um clique ali para criar um novo ponto. E no mais ou menos aqui onde está o mouse, no meio dessa linha azul, eu vou dar outro clique. Aqui onde eu cliquei, em cada clique que eu dei, criou um ponto para você modificar a imagem, né? No caso aqui, o ponto de baixo que eu fiz, eu vou aumentar um pouco.
que vai criar uma tonalidade de azul, né? Vai ficar um azul meio amarelado. Se você não achar que tá legal, pode configurar o vermelho também, tá? Que vai ser as cores que vai ter aí. Vai ter vermelho, vai ter verde. Isso aí vai de sua preferência, tá? No meu caso, eu vou deixar mais ou menos assim. Acho que já tá bom. Eu confesso pra vocês que o resultado não saiu como esperado. Até porque o efeito dark que eu fiz na videoaula ficou muito melhor. Isso é porque eu não me concentrei tanto, tá? Que porra é essa aqui? Desejo treinar o esquema de cores para melhorar o desempenho. Não, eu não quero. Onde é que eu vou fechar essa porra aqui? Tá. Então é mais ou menos isso aí, tá? Confesso que o efeito não saiu como esperado, mas é só para vocês terem uma noção de como é que faz esses efeitos, tá? Tem várias formas de fazer dark, como eu falei. Se você gostou da videoaula, por favor, eu peço que se inscreva no canal. Se inscrevendo você já estará ajudando bastante. Deixe seu comentário embaixo. Dê sugestões de videoaula, porque eu tô um cu também. Eu não sei do que fazer videoaula, entendeu? E eu não sei mesmo. E se vocês puderem estar me dando sugestão, eu agradeceria bastante. E é isso. Dê um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até a próxima videoaula. Até mais.